Olá, estamos de volta aqui com o Security Podcast, direto da ExpoSec 2025. E agora tenho dois convidados de uma empresa que é referência aqui no mercado, muito conhecida, a Protege, o Alexandre, o Ronaldo. Muito obrigado a vocês dois pela presença aqui no nosso podcast para falar de novidades, soluções, o que está acontecendo nesse mundo da segurança aqui no nosso Brasil e especificamente na feira, né? Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui com a gente. A gente que agradece a oportunidade e estamos à disposição. E a gente, buscando, rondando aqui pela feira, está procurando sempre as novidades, como todo mundo que está aqui, essa multidão que está acompanhando a feira aqui nesse segundo dia, né? Mas quem for lá no stand da Protege deve acompanhar um sistema diferente de revista, né, Ronaldo? O que a Protege trouxe para apresentar nessa edição da feira? Bom, a gente trouxe uma aplicação diferenciada, uma revista remota, vamos dizer assim, que a gente desenvolveu para um cliente específico. Então a gente agregou nessa revista soluções de reconhecimento facial, detector de metais, intertravamento, câmeras térmicas, tudo isso acompanhado por uma central à distância, em qualquer lugar que tiver acesso à internet, e um operador consegue acompanhar essa revista sem ter uma interferência, né, humana ali nessa necessidade. E qual é a vantagem desse tipo de operação? Do meu ponto de vista, eu acho que a vantagem é a questão de a pessoa não ficar constrangida por uma outra pessoa que está fazendo uma revista ali corpo a corpo, pedindo para abrir, passando um equipamento para detectar o metal. Então acho que isso já quebra um pouco esse paradigma, né, das pessoas ficarem constrangidas por causa de uma pessoa revistando ela. E você disse que essa solução foi desenvolvida para um cliente específico, né? Sim. Mas depois se tornou um produto comercializável para outros clientes. Sim, sem dúvida, porque o grande desafio e a busca incessante do grupo da Protege é justamente fazer isso, né? Desenvolver soluções diferenciadas conforme a necessidade do nosso cliente. Então, esse foi um produto para um tipo de cliente que ele se adequa para outros nichos de outros segmentos. Então, e aí você acaba integrando produtos a outras especificidades. Então, isso eu acho que é o interessante da gente sempre estar buscando entender o cliente para desenvolver algo específico. E essa é a tendência, Alexandre, você ia fazer um comentário em cima desse raciocínio feito pelo Ronaldo. Quais são os diferenciais, na sua opinião? Olha, Marcelo, primeiro que assim, a gente está esse ano, né, com um nome diferente da ExpoSec, trazendo tecnologia na menção da feira, né? E como o Ronaldo disse, a gente vê tecnologia evoluindo cada vez mais. O nosso trabalho gira em torno de gerar soluções com a tecnologia. E esse é o desafio, olhando a necessidade de cada cliente. Então, a portaria remota, além do que o Ronaldo mencionou, a gente traz uma isonomia de processo. Isso também é muito importante. Então, todos passam pela mesma revista sem ter nenhuma interferência. E às vezes a gente sabe que acontece de um profissional acabar, não, liberou, ou achar que está tudo bem e acionar um botão, como o Ronaldo disse, muito no passado tinha um pensamento como esse dos vigilantes, que na verdade não era, né? Não é verdade, o sistema atua sozinho. Mas está mais suscetível a um viés inadequado de barrar alguém. Sim, por alguma característica específica. E também por uma coação e outros fatores que podem acontecer você tendo um profissional ali. Então, quando a gente coloca ela totalmente remota, trazendo tecnologia para garantir o processo, seja ele com uma câmera, com inteligência artificial, para identificar que a pessoa colocou um objeto que é permitido, por exemplo, antes de passar no portal. Ou num frigorífico, por exemplo, que a pessoa não está saindo ali com um objeto numa temperatura muito baixa. Ou numa indústria que a pessoa não pode entrar febril, por exemplo. Então a gente começa a olhar a necessidade do nosso cliente, olhando aquilo que a gente tem disponível de tecnologia para apresentar uma solução que faça sentido. Afinal, a Protege tem mais de 50 anos e assim, a gente é profissional de segurança e precisa indicar para os nossos clientes a melhor solução, olhando a dor dele. E hoje a tecnologia
E a segurança, ela não é um olhar especificamente para a câmera, para o alarme, para o controle de acesso. A gente tem um olhar para o negócio do cliente também. A segurança está entrando nas entranhas, vamos dizer assim, das fábricas, das indústrias, melhorando seus processos e seus procedimentos, de modo que a gente fique mais produtivo e mais assertivo, né, no processo produtivo de uma fábrica, por exemplo. Então, isso é muito legal, é o contato com o cliente, é olhar a necessidade, entender a sua dor, ver o que tem de recurso disponível no mercado, de tecnologia. Por isso a gente tem uma área de P&D que fica a todo momento olhando as tendências, né, que foi uma da tua pergunta, para a gente conseguir oferecer para os nossos clientes as melhores soluções. Agora, o uso intensivo da tecnologia também exige outros cuidados para que a própria tecnologia também não seja burlada, né? Claro. Como é que isso se processa no dia a dia de uma empresa que está preocupada com a segurança como vocês? Olha, Marcelo, a gente tem um mantra dentro da Protege, que a Protege é uma empresa de pessoas para pessoas, né, Ronaldo? Então, não importa a tecnologia, alguém vai ter que pensar ela, alguém vai ter que fabricar ela, alguém vai ter que procedimentar ela e alguém vai ter que executar ela na ponta. Então, não existe tecnologia sem um ser humano, né? Ainda não, né? Talvez para o futuro, quem sabe. Mas hoje a tecnologia depende de alguém. Quando a gente coloca um processo desse de revista remota, a gente sabe que em algum momento a gente pode precisar de uma pessoa para adotar um procedimento de contingência, por exemplo, né? Isso é natural e tem que acontecer. O que a gente está preparando os nossos profissionais é para eles estarem cada vez mais afetos a tudo aquilo que vem novo de tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial. É um ponto de conexão que os nossos profissionais precisam estar atentos para poder saber atuar, porque esse é o próximo passo, né? É verdade. Agora, a própria cultura do uso dessas tecnologias também é um ponto importante, né? Como que o cliente fica convencido de que aquele procedimento automatizado, remoto, é mais seguro que eventualmente a intervenção humana, apesar de a gente saber o quanto o ser humano é falível. Mas essa questão cultural talvez seja um empecilho, né? Como é que vocês trabalham isso para convencer o cliente da segurança dessa tecnologia? Boa colocação. Isso é importante porque, às vezes, como a gente está falando aqui, a gente tem vários clientes de vários segmentos. E por mais que pareça estranho dizer, às vezes o próprio cliente não sabe o que ele precisa ou a fragilidade que ele tem. Porque não é o negócio dele, segurança. Sim. O negócio dele é, sei lá, como ele falou, frigorífico, distribuição, enfim. E aí, óbvio que todos eles têm algumas áreas de segurança, mas muitas das vezes compras ou a própria operação por não está sensível o suficiente. Justamente. E aí é onde entra essa sensibilidade nossa, para justamente mostrar para ele que às vezes o caminho que ele está indo pode não ser o mais correto e pode existir outras soluções mais acessíveis, mais baratas, que hoje em dia todas as empresas vê questão de valores, e esse é o nosso grande desafio, né? Isso que o Alex falou é muito importante porque o nosso DNA é isso. Vocês oferecem uma assessoria. Justamente. Antes de falar para ele o que realmente ele precisa, a gente vai entender. Nós vamos a fundo, né? A gente pede a permissão para ir na operação dele, para entender as necessidades dele, a fragilidade, e dizer se realmente, né, aquele remédio é o suficiente ou não. Porque na maioria das vezes ele pode achar uma coisa e não é. Então a gente já tem vários cases onde a gente ajuda com tecnologia e procedimento, até linha de produção, melhorar a produtividade das pessoas, agregando justamente a tecnologia e procedimento. Às vezes você não, né, porque a Protege vem de homem, vem de carro forte, vem de câmera, vem de treinamento, né, que a gente tem uma academia, a Provig, que é do grupo. Não, a gente usa tudo isso para montar uma solução, né? Nós somos consultores na questão de segurança, e isso pode se dar de várias maneiras, não precisa ser necessariamente uma câmera, um homem, um procedimento, mas sim um conjunto de tudo isso. E aí esse é o nosso desafio, de sempre estar se especializando, se modernizando, entendendo de tudo, para poder fazer, né, um quebra-cabeça, juntar todas essas peças e montar aquela melhor solução que for para o cliente. Para aquele cliente específico. Bom, a tecnologia está avançando muito, né? O que a gente tem aí no horizonte que deve passar a fazer parte do nosso futuro? O que vocês imaginam que está por vir por aí? Não necessariamente
dos planos hoje da Protege, mas vocês como profissionais de segurança, o que é que vocês vislumbram no mercado? Olha, Marcelo, eu vejo que a inteligência artificial é algo que veio para ficar, né? E a gente entende que os profissionais precisam estar atentos ao que está acontecendo e tudo aquilo que ela nos oferece, não só na melhoria das atividades, mas enquanto profissional também, né? É saber usar a tecnologia da melhor forma. Então a gente vê o incremento de novas tecnologias como uma melhoria muito grande na segurança. Né? No passado, a gente, falando de transporte de valores, você tinha um nível de blindagem para os caminhões. Ao longo dos anos, você naturalmente vai melhorando, porque você muda o material mais leve, mais rígido, que aguenta tiro de fuzil, por exemplo, claro que sempre seguindo a legislação. Então a gente tem que estar sempre se atualizando e olhando o cenário que o mercado nos mostra em termos de tendência, né? Não só a tendência em termos de segurança física, orgânica, mas a tecnologia agregando cada vez mais na segurança. A gente vê aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ontem teve uma palestra sobre o Smart Sample. O Smart Sample é um case muito legal, que mostra uma linha de tendência que vários estados estão seguindo. Então a gente tem que estar preparado também, enquanto uma força adicional de segurança, e a gente vê a segurança patrimonial, né, o segmento de segurança privada, como uma força adicional de segurança. Então a gente tem que estar integrado com essas novas tecnologias para proporcionar também para a segurança pública uma participação mais efetiva nossa de toda a segurança da sociedade como modo geral. Então a gente tem esse pensamento também de integração, de participação, né, Ronaldo? Agregando as nossas câmeras das nossas bases, dos carros, enfim, das nossas torres de segurança que a gente vem trazendo, para que isso seja também uma rede colaborativa. E acho que isso faz uma diferença muito grande, porque no final a gente, enquanto cidadão, tem que buscar coisas e melhorias para todo mundo, né? Então a gente tem esse pensamento também. De uma forma integrada. Você está de acordo com essa análise, Ronaldo? Eu acho que né, também o meu ponto de vista sobre isso de tendência, acho que as grandes palavras são conhecimento e integração para tudo. Exato. Então você tem que ter o conhecimento de tecnologia, de novas coisas que estão vindo por aí, integração de tudo, né? Homem, tecnologia, segurança pública, segurança privada. Eu acho que tem que ser uma grande rede para a gente ter essa condição de realmente usar a nosso favor, né? A favor, óbvio, da comunidade, a favor da sociedade, para o bem, essa questão de inteligência artificial, de tecnologia, integrando, né? Tanto a Guarda Municipal, polícia, tudo, porque a gente tem milhões de câmeras instaladas em todos os lugares e às vezes o poder público não consegue chegar lá e tem que usar essa integração, porque é um objetivo só, né? Quando ocorre um sinistro, é a eles que chamam. Então por que não prevenir com inteligência, com estratégia, com tecnologia, com procedimento, para que todo mundo saiba o que fazer na hora? Pois é, tá aí a mensagem. Queria agradecer a vocês por disporem de um tempo para vir conversar aqui com a gente, falar das soluções da Protege. Alexandro, Ronaldo, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Agradece, Marcelo. Obrigado, valeu. Forte abraço a todos. Bom, conversei aqui com o Alexandro, com o Ronaldo da Protege, falaram então sobre as soluções, sobre as tendências, sobre as demandas desse setor de segurança que é tão caro aqui para a gente na ExpoSec, especialmente nessa edição em que a gente está mostrando o quanto a tecnologia pode colaborar para a efetividade do sistema de segurança. Muito obrigado, fique com a gente e acompanhe aqui as nossas entrevistas do Security Podcast. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.